Olá, meus irmãos, a paz do Senhor esteja com todos, amém? Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo, onde vamos abordar esse assunto, qual você viu na capa. Você viu esse assunto aí? Vamos comentar sobre esse acontecimento. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. É isso aí mesmo, meus irmãos. A cantora Sara Beatriz, ela se apresentou no programa Criança Esperança e, como de costume, né, muitos irmãos já começaram o mimimi. Porque ela se apresentou na Globo. Mas porque tinha outras pessoas com outros costumes no meio. Tinha pessoas que não eram cristãs junto. Tinha pessoas que era isso ou que era aquilo, né? Aquela historinha de sempre. E eu vi o trecho do vídeo que foi divulgado na internet. E eu vou colocar aqui para vocês verem junto comigo. E a gente vai fazer meio que quase que um react, né? Quase que uma reação sobre esse vídeo, um comentário. E depois vamos para a palavra de Deus e ver o que o Senhor tem para falar com nós através desse vídeo. Amém? Vou colocar o vídeo para vocês aqui. Muito forte esse hino, né, irmãos? Essa foi a apresentação dela num canal secular, onde realmente tinha várias pessoas de vários costumes, de várias ideologias, né? De várias pautas. Mas ela foi lá, ela foi convidada, não hesitou o convite e foi lá e cantou essa canção, aonde você vê as pessoas ali adorando, independente de religião, ou se são isso ou se são aquilo, sendo tocadas por essa canção. E eu vi aí alguns canal grande até, de alguns irmãos conhecidos, comentando sobre o assunto e julgando o fato dela ter ido nesse canal, né, nessa emissora, porque lá é isso, lá é aquilo e aquilo outro. Mas, irmãos, pare para pensar que o Senhor Jesus, ele não foi junto com aqueles que já eram certos, aqueles que já eram salvos, né? Ele veio para os doentes, ele veio para os que precisavam dele, ele se colocou. E eu vejo muitos irmãos se comportando dessa forma, julgando a atitude da irmã, o fato dela ter ido lá, cantado, professado Cristo, uma canção cristocêntrica, né? Onde fala que o Senhor, ele vai nos prover, né? Independente de qualquer coisa, que, né? Todavia, nos alegraremos no Senhor, a passagem bíblica, esse louvor. E estão se comportando como os fariseus, irmãos. Porque os fariseus na época de Jesus eram os certos, eram o certão, sabe? Os religiosos. E eles vinham com todas as pedras em cima do Senhor Jesus para querer questionar, para querer desmoralizar o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus vinha com o evangelho genuíno, sem interesse, né?
E eu quero ler com os irmãos uma passagem que está no livro de Mateus, o capítulo 23. O capítulo 23 inteiro, é que ele é extenso, mas o título é Os Doutores da Lei Falam, mas não agem. Só que vamos ler um trecho que o Senhor estava falando diretamente com os fariseus, o Senhor Jesus. O 23, o 24 e o 25. Mas se você puder, leia o capítulo inteiro. 23 você vai entender qual que era o comportamento dos fariseus e o que o Senhor achava sobre eles e o que o Senhor falou sobre eles. E parte das palavras que o Senhor falou para eles foram essas, que começa no versículo 23. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos, sem omitir aqueles. Líderes insensíveis, pois coais o pequeno mosquito, mas engoles um camelo. Ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro esses estão repletos de avareza e cobiça. O que o Senhor estava falando aqui para eles era sobre a hipocrisia deles, sabe? De ter uma lei para se seguir, pregar essa lei, mas não viver essa lei, e julgar perante essa lei, né? E é o que muitos irmãos estão fazendo, não só nessa situação dessa irmã que louvou gloriosamente ao Senhor, mas com tantos outros assuntos que se colocam num pedestal de juiz, né? Num trono, como se fosse eles, o próprio Senhor, julgando e sentenciando as pessoas, né? E o que o Senhor está falando é justamente isso. Eu aposto que a maioria das pessoas que criticam essa atitude da irmã que foi lá perante uma multidão de pessoas que estava ali assistindo um show, a maioria delas, a grande maioria delas nem são cristãs, nem conhecem o evangelho, mas ela foi lá, se colocou, foi cumprir o chamado dela. Eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas que estão criticando não saíram do sofá, nem sequer falam de Jesus para o seu vizinho, no seu trabalho, aonde anda, mas na hora de sentar e julgar e condenar as atitudes das pessoas, são os primeiros. E isso é farisaísmo, isso é ser fariseu, isso não é ser cristão. Então, irmãos, que nós possamos refletir mais, né? Se desligar mesmo dessa maldição que se chama religião, religiosidade, e não nos colocar na posição de juiz. Deixa essa prática para quem realmente que é o Senhor. Ele é o justo juiz, ele vai julgar cada um de nós conforme as nossas obras, né? E a palavra também fala que com a mesma medida que você medir, você será medido. Na oração do Pai Nosso, ele ensina, e tem uma frase que fala, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, você está falando para o Senhor, haja comigo da mesma forma que eu ajo com o meu próximo. Então, quem vai definir o critério de julgamento do Senhor para conosco é nós mesmos. Se nós agirmos com misericórdia, nós alcançaremos misericórdia. Mas se nós agirmos com justiça, nós seremos julgados com justiça. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.